Então, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu estou postando alguns vídeos sobre programação com C++, e nesse vídeo que eu vou postar, programação com C++, você vai perceber que nós temos dois algoritmos que vão ser mostrados, onde um é o algoritmo de ordenação por seleção, e depois que a gente ordenar um vetor com determinado valor, nós vamos buscar dentro desse vetor um item a partir de um outro algoritmo muito conhecido também, que é o algoritmo de busca binária. Então são duas implementações de algoritmos simples. Vai ser implementado em C++. Na verdade, eu já implementei e vou mostrar como ele está implementado, e também vou deixar disponível aqui nas descrições do vídeo o acesso ao código-fonte, então você vai poder ter acesso a esse código, e vou mostrar através de alguns materiais como é que funciona esses algoritmos. Então, resolvi preparar esse material para vocês, espero que vocês gostem. E como é que funciona o algoritmo por seleção, que é conhecido como Selection Sort. O algoritmo por seleção é um dos algoritmos mais simples de ordenação. O algoritmo ele funciona dessa forma, como você está vendo aqui, esse exemplo do livro do Ziviani, que ele fala sobre como é que está funcionando esse algoritmo de seleção por seleção. Então ele seleciona o menor item do vetor, ele troca com o item da primeira posição do vetor, e ele repete as duas operações, a operação 1 e a operação 2, as operações com o n-1 itens restantes, depois com o n-2 itens restantes, até que reste apenas um elemento. Então o algoritmo de seleção Selection Sort funciona dessa maneira. Um exemplo ilustrativo é esse aqui, onde você vai vendo aqui as chaves e você percebe que os índices vão sendo modificados até que só resta um índice e ele fica completamente ordenado. Um exemplo simples para que você veja como funciona, está aqui nesse slide, o funcionamento do Selection Sort, o algoritmo de seleção, que é dessa forma. Veja só, você tem o vetor onde ele não está ordenado, e aí vamos escolher o primeiro índice do vetor e vamos ordenar com n-1. Ordeno com n-2, mais uma vez eu procuro através de n-3, e assim vou fazendo a ordenação até que eu chego no último índice do meu vetor e tenho o meu vetor ordenado. Eu tenho o meu vetor ordenado. Mostrando esse algoritmo aqui para vocês, através de um pseudocódigo, também nesse slide que eu separei para vocês, você vai perceber o seguinte, que a gente cria uma função, onde nessa função a gente passa por parâmetro o vetor no tamanho que a gente precisa, com os itens que a gente precisa ordenar, e aí indicamos o vetor, indicamos o tamanho do vetor, passando ele por parâmetro. Um for, onde ele inicia no índice 0 e vai de tamanho até tamanho -1. Eu escolho o primeiro índice e passo a ter um segundo for, onde eu tenho j de n+1, onde ele vai pegando as próximas posições do vetor para fazer as comparações. Tenho aqui uma condicional, aonde eu pego esse item que eu tenho nesse for, que é o item j, e comparo com o índice que eu tenho anterior. Vou fazendo essa comparação e faço também as substituições de valores até que ele fica ordenado. O código que foi implementado através desse pseudocódigo que você observou ali na tela é esse aqui, onde nós temos ele criado em C++. Aqui eu já coloquei um exemplo de ordenação para que vocês tenham acesso a esse exemplo, mas vejam aqui como é que ele está funcionando. O Selection Sort, onde eu passo por parâmetro aqui
um vetor inteiro de itens e o tamanho dele. Uso o for, o primeiro for, aonde eu percorro ele de tamanho até tamanho -1 e vou percorrendo o índice, conforme a gente viu naquele pseudocódigo. Um segundo for que vai percorrendo os itens seguintes, os índices seguintes e comparando ele através dessa condicional aqui, até que eu faço as trocas de valores, como está sendo demonstrado. Esse código eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, vai estar na minha página, para que você possa ter acesso ao código e você possa mexer um pouco com ele. Não se acomode e deixe de implementar. Por favor, implemente, porque implementando é a melhor maneira de você aprender. Depois que nós selecionamos, que nós ordenamos esse vetor, um segundo algoritmo dentro dessa mesma videoaula é o busca binária. Então, primeiro eu vou mostrar a vocês como funciona a busca binária e depois eu vou mostrar como é que ele está aqui no código e vou executar esse código para vocês verem que realmente ele funciona, certo? Sobre busca binária, você vai perceber que a estratégia de busca binária ela é muito simples. É um tipo de pesquisa onde pode ser mais eficiente se os registros estiverem mantidos em ordem. Então, por isso que eu utilizei primeiro o Selection Sort, a ordenação por seleção. Então, primeiro a gente ordenou um vetor, que você vê lá o vetor que a gente tem. Depois, a gente está buscando, vai fazer uma busca binária dentro desse vetor. E aí, como funciona a busca binária por uma expressão, uma palavra-chave? É simples, né? Você pode escolher qualquer valor que está dentro daquele vetor, e ele vai dizer em qual índice daquele vetor está a sua palavra-chave, está o que você está buscando. Então, o algoritmo funciona basicamente assim, como mostra nesse slide que eu separei para vocês, onde você compara a chave com os registros que estão na posição do meio do arquivo. Então, você tem um arquivo completo, divide ele ao meio e você compara se aquela chave é menor do que aquela posição que ele foi cortado, que aquele vetor foi cortado. Então, se a chave de busca é menor, então o registro procurado está na primeira metade do arquivo. Se a chave de busca for maior, então o registro procurado está na segunda metade do arquivo. Então, ele divide depois que está ordenado e verifica se ele é menor. Se ele for menor, está na primeira metade. Se ele for maior, está na segunda metade. E ele repete esse processo até o registro buscar e restar apenas o que você está buscando. É assim que funciona o algoritmo de pesquisa binária. E aí, um exemplo dele é nesse vetor aqui, onde você tem ele ordenado já. E a gente quer buscar a chave de busca 3. E aí, a gente mandou para a função da busca binária e ele primeiro separa, ele divide os valores. Então você vê que ele foi lá no 11, pegou o índice lá em 11, no valor 11, e comparou o valor 11 desse índice que ele buscou é igual a 3, aí ele percebeu que não era, então, mas é menor, logo procura na primeira metade. Aí ele verificou, não é menor, mas o 3 é menor, né? O 11 é maior do que 3. Então ele vai procurar na primeira metade se ele encontra o 3. Ele vai procurar nesse lado esquerdo do vetor. E aí ele vai lá e mais uma vez divide essa parte do vetor. Aqui restou. E ele compara. O valor é menor, ele percebe que não, que naquele índice que ele dividiu, o valor ainda é maior, o valor do índice é maior que 3. Então, ele percebe que está do lado esquerdo. E agora ele dividiu mais uma vez e verificou, o valor é menor. Aí ele percebeu,
Não, mas é maior, logo procurar na segunda metade. Então, percebeu que o valor desse índice, agora que ele pegou, ele não é menor. Então, ele vai procurar na segunda metade. E aí, ele consegue fazer a comparação, dividiu novamente o vetor, aquele vetor anterior, ele dividiu de novo e percebeu que encontrou o valor que ele desejava. E aí ele retorna o valor que ele precisava encontrar, que ele precisou encontrar. Então, esse é o pseudocódigo. Eu vou mostrar também ele implementado lá em C++. Você percebe que, basicamente, o pseudocódigo é condicionais, né? Eu uso um enquanto, que é o famoso do while, né? Ele percorre o vetor antes mesmo de uma condicional e vai verificando se ele está atendendo aquele requisito que ele precisa. E aí, se ele atendeu aquele requisito que ele precisa encontrar, da chave que ele precisa encontrar, ele retorna o valor. Se ele não atendeu, então ele retorna menos 1. Ele implementado, você vai ver que ele ficou assim. Ao implementar ele, eu passo o valor por parâmetro nessa função. Primeira função, ela retorna um valor inteiro, né, que vai retornar o índice que eu estou procurando, o índice em que se encontra aquele valor-chave. E eu passo por parâmetro o valor que eu quero encontrar, passo o array de valores que eu quero, que já está ordenado e que eu quero encontrar um valor ali dentro, e passo o tamanho desse array. Tenho uma variável pos, menos 1, ela é iniciada em menos 1, e tem uma primeira condicional que verifica, o tamanho é igual a 0? Se o tamanho for igual a 0 daquele array, então eu já retorno pos, já retorno esse primeiro valor que é menos 1, se esse tamanho for igual a 0. Ou seja, não tem como buscar nada mais naquele vetor. Se não, então eu começo a fazer as divisões e vou dividindo esse vetor, como foi mostrado anteriormente, para fazer a busca entre o lado esquerdo e o lado direito do meu vetor, de acordo com o que a gente conseguir encontrar na comparação aqui. Então eu divido e faço a verificação. Esse valor é menor do que a chave? Se for menor, então eu vou procurar na primeira metade. Se não, eu divido mais uma vez. E vai realizando essa execução. É assim que funciona a busca binária. E você percebe que a condição para esse while continuar é exatamente a seguinte: a minha chave, ela tem que ser diferente, do índice do que eu estou procurando. Então, lá no arquivo, a partir do momento que eu conseguir encontrar o item que eu estou buscando, então esse enquanto ele vai parar, que é o nosso do while. Enquanto eu não tiver encontrado esse índice, então eu continuo a buscar e a dividir esse meu array. Dividir ele e procurar, como diz a regra, ou na parte do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo do tamanho do item, né? Se o item é maior ou se o item é menor, para que eu procure no lado direito ou esquerdo. Eu criei também aqui uma função, que é a função imprimir o array, onde você consegue ver a impressão desse array ordenado. Então, depois que eu criei essa função, eu agora inicializei, chamei essas funções aqui dentro do método main, aqui em C++, e aqui eu criei esse array onde ele está desordenado. Você pode ver, são 11 posições no array e ele está desordenado. Usei essa expressão aqui para imprimir na tela, selection sort e busca binária, para que você lembre. E agora eu chamei o método imprimir, onde o método imprimir ele imprime nessa situação aqui, quando eu não tenho o meu array ordenado. Então,
primeiro momento ele imprime o array da forma que ele está. Eu chamo o método SelectionSort para que você veja que ele está funcionando e eu ordeno ele. Quando eu chamo SelectionSort e mando por parâmetro quem? Mando o meu array. E digo quantas posições ele tem. São 11 posições. Ordeno, imprimi ele ordenado e eu disse qual a chave, qual a palavra que eu estou procurando, o valor, nesse caso, que eu estou procurando dentro desse array. No nosso caso aqui, nós estamos procurando o valor 11. E você vê, se fosse pela regra aqui, que nós temos, esse valor 11 estaria na posição 10, na posição do vetor 10. Mas, depois de ordenado, ele vai se encontrar na posição 5. Então, todo montado nosso algoritmo, nosso código em C++, eu criei ele anteriormente, mas vou deixar ele disponível para vocês. Eu compilo ele. Depois de compilado, vou só alterar aqui rapidinho. Alterar aqui, salvar, compilar ele. Vou mudar de novo, salvo e compilo. Pronto. E ao executar você vai ver que ele realmente funciona. Então, o que acontece? Nosso array, quando ele estava desordenado, nosso array agora ordenado pelo SelectionSort, como está sendo chamada essa função. E agora, quando a gente buscou, fez a busca binária pelo item, a palavra 11, né? O valor 11, ele verifica aqui que o valor 11 está no índice 5. E aí a gente vai contar aqui no array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então é realmente no índice 5 que se encontra o nosso valor 11. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, né, essa implementação do SelectionSort, do algoritmo por seleção e da busca binária, você dá um joinha, você comenta o código. Se em algum momento você viu alguma coisa aí que você quer comentar, você pode dizer que não prestou, pode dar sugestões. A gente está aberto aqui no canal para o que vocês sugerirem aí. E vou criar outros vídeos para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos, né? Então vem aí outros vídeos também sobre C++ e sobre outros assuntos bacanas que a gente tem visto ao longo dos dias. Então, obrigado aí por estar assistindo esse vídeo aqui no canal. O código vai estar disponível aí na parte em que fala sobre as descrições do vídeo. Você vai ter acesso ao meu site, aonde vai ter acesso lá no site ao download do código. Então fique à vontade e pode sugerir o que você precisar, dizer que não prestou, dar um joinha, enfim. Valeu aí.